a Bíblia diz que haveria 7 mulheres para cada homem? O que isso revela sobre os relacionamentos de hoje? Vivemos um tempo em que o amor se tornou descartável. Os relacionamentos são frágeis, o coração humano confuso. Mas você sabia que a Bíblia já havia falado sobre isso há milhares de anos atrás? Em Isaías está escrito assim: 7 mulheres agarrarão um só homem, dizendo: comeremos nosso próprio pão e vestiremos nossas próprias roupas. Tão somente deixe-nos levar o teu nome, tira o nosso opróbrio. Esse versículo, ele traz uma revelação espiritual e também uma reflexão profunda sobre os tempos em que vivemos. Vamos contextualizar esse versículo. Essa passagem, ela reflete sobre uma palavra de juízo para o povo de Deus em Israel. As guerras matariam muitos homens e sobrariam muitas mulheres que buscariam desesperadamente alguém que as cobrisse com um nome, um símbolo de identidade e segurança. Mais do que algo literal, o texto mostra a escassez de relacionamentos saudáveis e o desespero emocional que leva as pessoas a aceitar qualquer coisa para não se sentirem rejeitadas e sozinhas. Mas vamos comparar com os dias de hoje. Hoje não é apenas uma questão de estatística, mas de qualidade nos relacionamentos. Muitas pessoas vivem como aquelas mulheres que está sendo relatado no livro de Isaías. Aceitam migalhas de atenção, se contentam com um relacionamento sem compromisso, escondem suas dores emocionais para não ficarem sozinhas. E se eu te disser que há situações que causam grandes impactos para que os relacionamentos não deem certo? Vamos a alguns. O feminismo, ele lutou por direitos justos, educação, o voto, as mulheres podem votar, por dignidade, mas o mesmo feminismo, ele transformou a relação em guerra de poder. Não preciso de homem, todos os homens são tóxicos. Isso sabotou muitos casamentos. Homens se retraem, não querem assumir compromisso porque sentem que não são valorizados. E qual que é o resultado disso? Mais lares desfeitos, mais solidão, mais feridas emocionais. Muitos países criaram leis de proteção às mulheres. Isso é importante por causa da violência, por causa de feminicídio. Porém, em vários cenários, isso acabou desequilibrando os homens. Eles estão sem voz, em disputas de guarda, em pensões abusivas, falsas acusações. E qual que é as consequências disso? Muitos homens têm medo de se casar, de se expor, de investir num relacionamento. Aumento no relacionamentos homoafetivos. É um outro reflexo social. Por quê? Porque existe muita decepção ou falta de referência. Tem buscado relacionamentos homoafetivos, uma forma de preencher o vazio. A Bíblia já fala sobre esse desvio de ordem. Isso não é apenas uma questão de escolha pessoal, mas um reflexo de feridas não tratadas e da ausência do propósito de Deus. Homens e mulheres já não se veem mais como parceiros, mas sim como rivais. O Estado, ele tenta equilibrar, ele cria leis, mas só mascara o problema. A raiz, ela não é jurídica, ela é espiritual e moral. Onde não há Deus, não há unidade verdadeira. Vamos a uma reflexão. Deus nunca quis que vivêssemos mendigando amor. Relacionamento não é caridade, é aliança. Quando você aceita ser tratado como uma das sete mulheres, você abre mão da sua dignidade, da sua identidade e da sua essência.
A verdadeira felicidade, ela não está em ter alguém a qualquer custo, mas em viver a plenitude que Deus tem para você. Vamos a um exemplo bíblico? Lia e Raquel eram duas filhas, uma luta de irmãs pelo amor de Jacó. Lia aceitou viver como uma segunda opção. Isso trouxe dor. Quantas pessoas hoje estão vivendo como Lia, acreditando que basta estar junto, mesmo sem ser valorizada? Deus, Ele mostra o seu propósito e Ele é diferente. Ele nos criou para sermos amados, respeitados e viver em aliança. Vamos a algumas dicas para você encontrar um bom casamento. Primeiro, valorize a sua identidade em Deus. Antes de buscar alguém, saiba quem você é no Senhor. Uma pessoa insegura atrai relacionamentos inseguros. Não aceite migalhas de afeto. Quem te ama de verdade não te esconde, não te trata como um plano B e não te coloca em posição de humilhação. Espere com sabedoria. Esperar não é estar parado, é se preparar. Invista no seu crescimento espiritual, emocional e até financeiro. Ore pedindo discernimento. O coração, ele pode enganar, mas Deus conhece as intenções. Peça que Ele revele quem é a pessoa certa e não se deixe levar apenas pela aparência. Avalie o caráter e não só a química. Aquele arrepio, sabe aquele arrepio? Então, avalie o caráter. Um bom casamento, ele se constrói sobre o caráter, valores e fé em comum. A paixão passa, o caráter permanece. Saiba se posicionar. Se alguém não te assume, não te honra, não te valoriza, tenha coragem de se afastar. O amor verdadeiro, ele não precisa ser escondido. 7 mulheres para um homem. É o retrato da carência humana, mas não precisa ser o retrato da sua vida. Deus tem para você uma história diferente, de honra, de amor, de aliança verdadeira. Não aceite ser tratado como um fardo ou como uma opção. Você foi criado para ser resposta de Deus na vida de alguém. Valorize-se, posicione-se e creia. Há um casamento abençoado, preparado para quem anda em sabedoria e em Deus. Se essa mensagem falou com você, se ela veio de encontro àquilo que você necessitava, deixa aí nos comentários. Escreva aí, deixe seu testemunho e que o Senhor te abençoe. Até o próximo vídeo.